A região amazônica, que abrange o norte do Brasil e alguns países da América do Sul, é o lar de inúmeras criaturas, grandes e pequenas, e muitas delas são desconhecidas. Segure firme para ver o que alguns bravos aventureiros gravaram na Amazônia, algo que ninguém acreditaria se não tivesse sido capturado em vídeo. Recentemente, imagens do sudeste do Peru mostraram dezenas de pessoas de uma tribo não contactada, que se acredita ser a maior tribo isolada do mundo. Esse momento incrível foi capturado no final de junho de 2022, quando a tribo foi vista deixando as profundezas da floresta amazônica em busca de comida. Essas pessoas, que vivem no sudeste do Peru, permanecem completamente isoladas do mundo exterior. Suas vidas diárias são um mistério para a maioria de nós, intocadas pela sociedade moderna. Para mim, foi realmente fascinante ver um raro vislumbre de um mundo tão escondido. A floresta amazônica é um habitat ideal para jacarés e crocodilos. Mas aqui estamos falando do jacaré-açu, uma espécie de crocodiliano. O jacaré-açu é o maior predador do ecossistema amazônico, capaz de caçar qualquer animal dentro de seu território, incluindo outros predadores. Vale destacar que, embora seja o maior em termos de massa, ele não é o predador mais longo. Esse título vai para uma certa cobra discutida anteriormente nesta série. O jacaré-açu é extremamente perigoso, conhecido por atacar humanos ocasionalmente. Sua pele escura permite que ele se misture perfeitamente às águas turvas, tornando-o quase invisível para presas desavisadas. Ele caça principalmente à noite, o que aumenta seu fator de furtividade. Ao contrário de outros predadores que matam mordendo, o jacaré-açu agarra sua presa, arrasta-a para a água e a afoga antes de consumi-la. Um método particularmente sombrio. Isso serve como um lembrete para sempre ser cauteloso perto das águas onde o jacaré-açu vive, pois você não saberá que ele está lá até ser tarde demais. Na Amazônia, onde até o sistema de posicionamento global teme se aventurar, alguns exploradores encontraram pequenas criaturas que pareciam trolls. Esses exploradores estavam em uma expedição comum pela floresta quando avistaram esses pequenos seres, não mais altos do que uma criança. No início, os exploradores mal conseguiam distinguir o que estavam vendo, então decidiram seguir esses curiosos seres para chegar mais perto. Os trolls, claramente não querendo ser o centro das atenções, dispararam pela floresta com uma velocidade surpreendente. A equipe correu atrás deles, mas os trolls desapareceram entre as árvores. Mais tarde, foi revelado que esses trolls eram, na verdade, membros de uma tribo amazônica que ainda não foi contactada pelo mundo exterior. Você sabia que a Amazônia tinha seus próprios pequenos mistérios? Durante uma aventura ao ar livre, o dia de pescaria de um homem tomou um rumo curioso quando ele avistou algo estranho flutuando na água. À primeira vista, parecia apenas um pedaço de madeira, mas antes que ele pudesse entender o que era, a coisa mergulhou rapidamente abaixo da superfície e desapareceu. Todos pensaram que era apenas um tronco, mas o homem estava convencido de que se tratava de algum tipo de criatura aquática. Se você olhar novamente, verá como esse objeto se moveu. Afinal, troncos não mergulham assim na água. Será que era um nadador incomum tentando causar um impacto ou talvez uma criatura oculta ainda por ser revelada? Agora confira uma criatura bizarra encontrada por algumas pessoas em seus campos. Com enormes e assustadores olhos, era algo que ninguém jamais havia visto antes. Seu corpo peludo é uma pista clara de que não é apenas um filhote de animal comum, já que a maioria dos bebês animais não tem muito pelo. Então, o que diabos é essa estranha criatura? A internet está fervendo com teorias malucas, e todos estão ansiosos para descobrir o que realmente é. Se você tem algum palpite ou ideia, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir o que você acha que essa misteriosa criatura poderia ser. O peixe-candiru merece um lugar nesta lista em parte devido a uma certa história infame associada a ele. Não se trata de um peixe fictício, ele é muito real e potencialmente muito perigoso. Trata-se de um peixe parasita conhecido por se prender a outros peixes através das guelras, alimentando-se de seu sangue. Apesar de seu tamanho, que pode chegar até 40 centímetros, ele é muitas vezes muito menor, o que permite que se insinue facilmente nos corpos dos hospedeiros. O que torna o peixe-candiru infame é uma lenda local que afirma que ele pode infectar humanos nadando pela uretra masculina enquanto urinam no rio. Essa lenda causou um medo generalizado, tornando o candiru mais temido do que muitos outros predadores da Amazônia.
No entanto, não há casos confirmados de isso ter acontecido, e a ideia de que um peixe poderia nadar por um jato de urina até o corpo é cientificamente implausível. Portanto, enquanto a floresta amazônica possui uma incrível beleza e diversidade biológica, também abriga algumas das criaturas mais formidáveis e misteriosas do planeta. Cada uma dessas criaturas contribui para o mistério e fascínio dessa vasta e, em grande parte, inexplorada maravilha natural. Parece que uma nova criatura escamosa emergiu da Amazônia. As pessoas online ficaram totalmente intrigadas com isso. Alguns pensaram que era um tatu, enquanto outros tinham certeza de que era um pangolim, mas ao observar como essa criatura estava destruindo uma parede, ficou claro que não era nenhum desses dois animais. Em minha opinião, o comportamento e a aparência dessa criatura eram algo que ninguém jamais havia visto antes. O que está acontecendo aqui? Será uma nova descoberta ou apenas um animal mal compreendido? Deixe seus pensamentos nos comentários e vamos tentar descobrir juntos o que essa misteriosa besta escamosa realmente pode ser. Habitantes místicos da Amazônia, você pode não associar golfinhos a rios, mas o boto cor-de-rosa é uma exceção fascinante. Esses grandes animais, conhecidos cientificamente como Inia geoffrensis, habitam as águas do rio Amazonas e podem crescer até mais de 2 metros e 40 centímetros de comprimento. Diferente de seus parentes marinhos, esses golfinhos frequentemente exibem um tom rosado distintivo, que pode ser bastante marcante e inesperado. No entanto, a verdadeira ameaça a esses majestosos animais não vem de predadores naturais, mas da atividade humana. A poluição e a destruição de habitats impactaram severamente suas populações, causando um declínio significativo no número de botos. Esforços de conservação estão em andamento para proteger esses golfinhos únicos e seu habitat, mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir sua sobrevivência. As florestas da Escócia revelaram uma criatura que pode fazer seus cabelos se arrepiarem. Durante uma caminhada em uma floresta densa, um explorador encontrou uma criatura assustadora deitada entre os galhos. Sua aparência estranha e seu estado imóvel foram suficientes para assustar qualquer um. Quando ele notou os dentes afiados, não pôde deixar de pensar: isso é um filhote de lobisomem? Infelizmente, ele não conseguiu identificar exatamente o que era a criatura. Decidiu que era melhor não se aproximar muito e sabiamente continuou sua caminhada, deixando a criatura onde estava. À primeira vista, a iguana verde pode não parecer uma candidata para uma lista de monstros amazônicos. Geralmente conhecida por sua natureza dócil, esses répteis são populares como animais de estimação. No entanto, sua história ganha um tom mais sombrio quando se considera seu status como uma das espécies mais invasoras tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Em lugares como a Flórida, onde animais exóticos frequentemente são libertados na natureza, as iguanas verdes se tornaram um problema sério. Elas se reproduzem rapidamente e podem causar grandes danos aos ecossistemas locais e à infraestrutura. O problema tornou-se tão grave que agora existem empregos dedicados exclusivamente à redução humana da população dessas iguanas, de forma a prevenir uma maior destruição ecológica. Esse aspecto invasivo da iguana verde destaca como até mesmo animais aparentemente inofensivos podem se tornar problemáticos quando retirados de seu ambiente nativo. As consequências de sua introdução mostram a importância da posse responsável de animais de estimação e do impacto ecológico das espécies invasoras. Aqui está outra criatura peculiar tentando assustar a vida de quem assistia ao vídeo. Um homem filmando na floresta de repente avistou essa criatura de pesadelo, com um rosto que parecia deformado ou algo saído de outro mundo. A criatura, semelhante a um verme, agiu de forma agressiva, avançando em direção à câmera. O pobre homem ficou atônito e sem saber o que tinha acabado de ver. Quando o vídeo chegou à internet, ele viralizou. Algumas pessoas disseram que era um invasor alienígena, enquanto outras afirmavam que era apenas uma pegadinha elaborada. Será real ou apenas um truque inteligente? A arraia gigante é, sem dúvida, uma criatura de proporções enormes que pode representar perigo para os humanos se não for abordada com cautela. Geralmente, no entanto, essas arraias preferem ser deixadas em paz, enquanto deslizam pelos rios e outros ambientes aquáticos. O maior espécime registrado não foi encontrado na América do Sul, mas sim na Ásia. Essa arraia colossal mediu cerca de 4 metros de comprimento e pesava mais de 300 quilos, ilustrando o tamanho que essas criaturas podem atingir.
Agora, imagine o comprimento de seu ferrão formidável. É importante notar que o ferrão de uma arraia gigante é algo a ser temido, pois carrega toxinas capazes de prejudicar humanos. No entanto, essas criaturas não são naturalmente agressivas e tendem a evitar confrontos. Desde que você não as provoque, não há motivo para temer ser picado. A lição aqui é agir com sabedoria e manter uma distância respeitosa. Se você fizer algo imprudente, pode acabar sendo picado de maneira dolorosa, com o ferrão até penetrando ossos. Será que testemunhamos uma tribo amazônica escondida ou algo de outro mundo? Durante uma expedição noturna, um grupo de aventureiros encontrou uma criatura rastejante com um rosto assustador, algo que ninguém jamais havia visto. Os homens tentaram espantá-la, mas a criatura não parecia se importar. Com olhos brilhantes e uma atitude desafiadora, ela parecia avançar contra eles com uma vibração assustadora. O avanço implacável dessa estranha criatura fez com que os exploradores abandonassem o local o mais rápido possível. Agora, eles acreditam ter encontrado uma tribo secreta da Amazônia que ainda não foi descoberta. A arraia gigante é, sem dúvida, uma criatura de proporções enormes que pode representar perigo para os humanos se não for abordada com cautela. Geralmente, no entanto, essas arraias preferem ser deixadas em paz, enquanto deslizam pelos rios e outros ambientes aquáticos. O maior espécime registrado não foi encontrado na América do Sul, mas sim na Ásia. Essa arraia colossal mediu cerca de 4 metros de comprimento e pesava mais de 300 quilos, ilustrando o tamanho que essas criaturas podem atingir. Agora, imagine o comprimento de seu ferrão formidável. É importante notar que o ferrão de uma arraia gigante é algo a ser temido, pois carrega toxinas capazes de prejudicar humanos. No entanto, essas criaturas não são naturalmente agressivas e tendem a evitar confrontos. Desde que você não as provoque, não há motivo para temer ser picado. A lição aqui é agir com sabedoria e manter uma distância respeitosa. Se você fizer algo imprudente, pode acabar sendo picado de maneira dolorosa, com o ferrão até penetrando ossos. O que diabos é essa criatura? Um leitão? Um rato? Ou algo completamente desconhecido? Um homem montou uma câmera na floresta à noite para ver que tipos de criaturas passavam por lá. O que ele capturou foi algo selvagem. Um animal rastejando em direção à câmera que parecia o primo perdido do Pikachu. A internet foi à loucura, com todos especulando sobre o que poderia ser esse animal misterioso. Após algumas pesquisas, descobriu-se que era, na verdade, um gambá dourado de cauda de escova, uma criatura peluda que vive nas florestas e tem o dom de fazer entradas dramáticas. Embora as aves nem sempre sejam as maiores ameaças na floresta amazônica, algumas delas são predadores aviários formidáveis. Muitas dessas aves são simplesmente exóticas e belas de se observar, mas então temos a arpia. Esta ave gigantesca é uma das maiores espécies de águia do mundo e atua como um predador de topo na Amazônia. As arpias são caçadoras habilidosas, capazes de voar silenciosamente pela copa das árvores, mergulhando sobre suas presas com suas garras poderosas, antes que o animal tenha chance de perceber o ataque. Essas garras podem exercer centenas de quilos de pressão, o suficiente para esmagar os ossos de suas presas e garantir uma morte instantânea. O que pode surpreender é sua impressionante longevidade, com arpias vivendo até 35 anos na natureza. Essa longevidade significa que elas permanecem uma ameaça consistente em seu ecossistema por muito tempo. Embora não sejam conhecidas por atacar humanos, o puro poder e a natureza predatória da arpia devem inspirar cautela. É melhor admirar essas magníficas aves à distância segura. O que é essa criatura emplumada? Que tipo de pássaro fantástico é esse? Um cabur? Um emu? Ou algo completamente diferente? Para mim, parece que esse pássaro saiu diretamente de O Cristal Negro, com penas de outro mundo e características estranhas. O tamanho incomum desse pássaro deixou todos coçando a cabeça, incapazes de determinar se era um cabur ou um emu. Se alguém reconhecer essa criatura, por favor, deixe seus comentários e me ajude a resolver esse mistério emplumado. Um enorme monstro foi avistado em um rio na Indonésia. Ele media impressionantes 23 metros de comprimento e 4 metros de largura, flutuando de forma imponente na água. Os moradores locais ficaram entre o fascínio e o medo, especulando se essa criatura gigante poderia ser responsável pelos misteriosos desaparecimentos de pessoas na região. Com seu tamanho colossal,
Não é de admirar que todos estivessem nervosos. Alguns até brincaram que parecia a carcaça do Godzilla. A escala e a natureza misteriosa dessa criatura transformaram o rio local em um ponto de curiosidade e alarme, provocando debates sobre o que realmente seria esse monstro aquático. Imagine você estar fazendo uma tirolesa pela floresta e, de repente, se deparar com uma criatura aterrorizante. Isso aconteceu com um jovem garoto na Costa Rica em março de 2022. Durante uma tirolesa com um guia turístico, eles encontraram um bicho preguiça. Sim, um bicho preguiça. Mas não como aqueles que você vê em vídeos fofos na internet. Este bicho preguiça estava coberto de algas, seu pelo repleto de insetos, e ele estava agarrado à linha da tirolesa, aparentemente apreciando a vista. Suas garras afiadas preocupavam todos, com o medo de que ele pudesse cortar o cabo. Por sorte, o garoto e o guia conseguiram escapar ilesos desse encontro inesperado. Apenas mais um dia selvagem na floresta tropical. Predadores incompreendidos da Amazônia, a menção de piranhas inevitavelmente traz à mente imagens aterrorizantes de enxames devoradores de carne, graças à forma como são retratadas em filmes e na televisão. Entre elas, a piranha de barriga vermelha é talvez a mais infame. Embora sejam de fato formidáveis com seus dentes afiados e hábitos alimentares agressivos, a realidade é um pouco mais complexa. Apesar de sua reputação, as piranhas de barriga vermelha são, na verdade, onívoras e frequentemente consomem material vegetal, além de carne. Além disso, elas foram comparadas a abutres da água, alimentando-se de carniça em vez de caçar ativamente grandes presas. Elas geralmente têm como alvo animais que já estão mortos ou morrendo, o que as torna mais parecidas com a equipe de limpeza da natureza do que com predadores implacáveis. Ao contrário do que se acredita popularmente, essas piranhas não costumam caçar em cardumes, mas formam grupos principalmente para se proteger de seus próprios predadores. Embora devam ser tratadas com cautela, o medo em torno das piranhas é amplamente exagerado. Entender o comportamento real delas pode ajudar a mitigar o medo desnecessário e promover uma visão mais equilibrada sobre esses peixes frequentemente incompreendidos. Agora vamos falar sobre um encontro fascinante com uma tartaruga incomum. Durante uma expedição rotineira pelo rio Amazonas, alguns pescadores pegaram algo completamente fora do comum. Uma rara tartaruga mata-mata. Essa criatura peculiar se esconde na lama e tem a aparência de uma rocha coberta de algas. Quando a puxaram para fora da água, os pescadores ficaram surpresos e incrédulos com sua sorte. Eles examinaram a tartaruga com entusiasmo, maravilhados com essa descoberta única. Após uma boa análise, os pescadores gentis decidiram devolver a tartaruga à sua casa lamacenta, deixando para trás um momento memorável em sua aventura pela Amazônia. Neste vídeo, uma pequena criatura de cor esverdeada foi flagrada perseguindo um homem. A cena parecia saída de um filme de Parque dos Dinossauros. Quando a câmera focou no animal, descobrimos que era uma figura reptiliana com algo estranho em seu pescoço. Mais tarde, foi identificado como um lagarto de gola que vive em Nova Guiné. Os moradores locais ficaram claramente aterrorizados com a criatura, pois ela foi vista sibilando e mostrando seu domínio sobre as pessoas. Mais tarde, uma equipe de resgate de animais foi chamada e conseguiu realocar o lagarto para um habitat mais adequado, longe dos humanos. Próximo da lista está o tapir, um animal que pode não vir imediatamente à mente quando pensamos em monstros, mas vale a pena destacar por seu tamanho impressionante e resiliência. Os tapires existem há milhões de anos, permanecendo relativamente inalterados ao longo do tempo, o que os classifica como criaturas primitivas. Ao contrário de muitos outros animais, sua trajetória evolutiva tem sido estável, indicando uma adaptação bem-sucedida ao seu ambiente. Os tapires podem crescer até mais de 2 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos, o que lhes confere uma presença física considerável. Embora frequentemente caiam como presas para grandes felinos e crocodilos, suas peles grossas e mordidas poderosas permitem que se defendam com eficácia. Embora possam parecer relíquias do passado, os tapires desempenham um papel crucial em seus ecossistemas, contribuindo para a saúde e o equilíbrio geral da floresta tropical. O arapaima é um dos peixes mais raros da Amazônia e pode tornar qualquer viagem inesquecível. Em 2015, pesquisadores durante uma expedição no Arapaima ficaram surpresos ao capturar um peixe gigantesco.
Esse colossal peixe tinha quase 2 metros de comprimento e pesava entre 90 e 115 quilos, transformando a aventura deles em uma verdadeira batalha. Lidar com esse monstro aquático foi uma experiência memorável para os pesquisadores. Se você tiver a sorte de ver ou pescar um desses gigantes, certamente será uma experiência que você nunca esquecerá. Já viu um monstro marinho de tamanho impressionante e características únicas? Pois aqui está! No rio Amazonas, alguns pescadores sortudos capturaram um peixe verdadeiramente impressionante, conhecido como salmão gigante. Com seu incrível olfato e cauda perfeita, esse peixe magnífico tornou o encontro deles algo memorável. O peixe não só impressionou com sua aparência, mas ao descobrirem o papel crucial que ele desempenha na saúde do ecossistema marinho, os pescadores ficaram maravilhados. Esse peixe é muito mais do que uma simples captura. Ele é vital para o equilíbrio do ecossistema local. Não é todo dia que você ouve falar de sapos mortais, mas o sapo flecha dourado é uma exceção. Este pequeno anfíbio, encontrado principalmente na Amazônia colombiana, produz uma potente toxina que cobre sua pele. Essa toxina é tão letal que pode matar um ser humano, e o próprio sapo é imune aos seus efeitos. Esse mecanismo de defesa notável protege o sapo de predadores, tornando-o um dos animais mais venenosos do mundo. Os povos indígenas da região há muito conhecem as propriedades mortais desse sapo. Eles cuidadosamente extraem a toxina para usar nas pontas de seus dardos de caça. Daí o nome sapo-flecha. A eficácia da toxina como arma destaca sua perigosa potência. Visitantes da Amazônia devem exercer extremo cuidado e evitar qualquer contato com essas criaturas vibrantes, mas mortais. Respeitar seu espaço não é apenas uma questão de segurança, mas também um reconhecimento das adaptações únicas que fazem desses sapos habitantes fascinantes e formidáveis da floresta tropical. Enquanto estava de férias na Austrália, um turista encontrou algo estranho se movendo no chão. À primeira vista, ele pensou que fosse apenas um graveto, mas ficou surpreso ao perceber que o graveto estava se movendo sozinho. Ao se aproximar, ele descobriu que não era um graveto comum, mas sim uma criatura bizarra. O turista ficou tão chocado que começou a chamá-lo de criatura do inferno. A aparência estranha do inseto deixou todos intrigados e inquietos. Então, eles tiraram algumas fotos na esperança de descobrir o que realmente era. Mais tarde, foi identificado como um inseto-bastão raro nativo da Austrália, provando que até os lugares mais remotos podem abrigar criaturas estranhas. O próximo da lista é um verdadeiro monstro dos rios que incorpora tanto perigo quanto fascínio. O poraquê, conhecido por sua capacidade de gerar choques elétricos poderosos, é um habitante formidável das águas da Amazônia. Dentro de seu corpo existem órgãos especializados capazes de produzir uma descarga elétrica de até 650 volts, com alguns relatos sugerindo voltagens ainda mais altas. Mas o quão perigoso é esse choque elétrico? O poraquê usa essa habilidade principalmente para caça e autodefesa, atordoando ou matando suas presas e afastando ameaças potenciais. Embora possa dar um choque significativo em humanos, ele geralmente só faz isso quando provocado. Mesmo assim, o choque raramente é fatal, a menos que a pessoa esteja totalmente submersa na água e em más condições de saúde. Na maioria dos casos, o pior resultado é um choque forte, mas não letal. A capacidade do poraquê de gerar alta voltagem o torna uma das criaturas mais fascinantes, mas também mal compreendidas da Amazônia, simbolizando tanto o fascínio quanto o perigo do mundo natural. A América do Sul é lar de criaturas gigantescas e temíveis, e a cobra Bushmaster é uma das mais impressionantes. Enquanto explorava a floresta amazônica, um grupo de aventureiros encontrou a maior víbora do mundo durante uma caçada noturna. Todos ficaram muito animados quando a Bushmaster decidiu se mover, criando a oportunidade perfeita para que um dos homens mais corajosos a pegasse com as próprias mãos. Ver como ele manuseou essa cobra maciça com habilidade foi simplesmente incrível. Após observarem de perto essa víbora gigantesca, eles a devolveram cuidadosamente à natureza. Não sei quanto a você, mas ver essa cobra colossal em ação foi algo verdadeiramente fascinante para mim. O arapaima é conhecido como o maior peixe de água doce do mundo, frequentemente alcançando um impressionante comprimento de 3 metros. Pegar um desses seria, sem dúvida, um feito memorável, fazendo com que a frase "essa foi uma grande captura" seja literal. No entanto, o que realmente dá a esse peixe o título de monstro não é apenas o seu tamanho.
A verdadeira razão está em suas escamas únicas, que possuem uma camada externa mineralizada e dura, com uma superfície ondulada. Por baixo dessa camada, existem várias outras camadas de fibras de colágeno, dispostas em uma estrutura complexa. Isso torna as escamas incrivelmente resistentes, comparáveis à dureza da madeira compensada, ou até mais fortes. Apesar dessa armadura formidável, o arapaima é surpreendentemente ágil na água, movimentando-se com facilidade. Curiosamente, embora seja um peixe de água doce, ele precisa de oxigênio da superfície para sobreviver. Essa necessidade o obriga a subir à superfície da água periodicamente para respirar, uma característica incomum que acrescenta ainda mais fascínio à sua biologia. Já ouviu falar de elan antes? Não? Pois você está prestes a se surpreender. Confira as imagens estranhas que deixaram a internet fervilhando. Um vídeo recente mostrou uma criatura peculiar que apareceu atrás de uma parede, exibindo um rosto parecido com o de um elefante, o que pode facilmente lhe causar pesadelos. Para tornar as coisas ainda mais assustadoras, o elan parecia pronto para atacar com uma postura agressiva. Para mim, esse clipe foi suficiente para fazer qualquer um repensar seus planos de viagem. E você, o que acha? Será que essa criatura misteriosa é real ou apenas uma brincadeira bem elaborada? Agora você vai conhecer um dos predadores mais temíveis das águas doces, o gigante besouro d'água. Não se deixe enganar pelo seu tamanho. Essa criatura impressionante é mortal. Recentemente foi avistado em um lago de água doce enquanto caçava peixes pequenos com precisão letal. O mais incrível é que esses insetos são pais excepcionais, protegendo ferozmente seus ovos até que eclodam. O espetáculo do nascimento desses filhotes deixou os espectadores boquiabertos. E adivinhe, o tamanho não significa nada para esses devoradores implacáveis, que podem até derrubar uma cobra com facilidade. Um grupo de caminhantes explorava a floresta quando se deparou com algo verdadeiramente estranho. Enormes bolhas empoeiradas espalhadas pelo chão da floresta. Curiosos, um deles, com cautela, abriu uma dessas bolhas apenas para encontrar um ninho cheio de ovos perfeitos em seu interior. Intrigados e um tanto assustados, os caminhantes coletaram alguns desses estranhos ovos e gravaram toda a descoberta. Quando as imagens chegaram à internet, todos ficaram completamente perplexos. O que poderiam ser essas bolhas misteriosas e seus ovos? Será que são embriões alienígenas ou talvez algum tipo de experimento esquecido? O peixe-boi amazônico pode não ser a primeira coisa que vem à mente quando pensamos em um monstro, mas este grande mamífero aquático é certamente digno de nota. Esses peixes-boi habitam ambientes de água doce por toda a bacia amazônica, incluindo países como Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Eles são tipicamente encontrados em lagos de águas negras e lagoas interligadas a grandes rios, ricos em vegetação aquática. Os peixes-boi amazônicos são o epítome de gigantes gentis, não representando qualquer ameaça para os humanos e sendo principalmente herbívoros, pastando em vários tipos de plantas aquáticas. Apesar de sua natureza pacífica, eles têm atraído a atenção negativa dos humanos, o que levou à caça intensa. Isso resultou em seu status de espécie vulnerável. Rastrear sua população é um desafio, tornando difícil saber quantos restam na natureza. Esforços de conservação são cruciais para proteger essas criaturas serenas de um declínio ainda maior. Durante uma pescaria, um homem pescou algo totalmente bizarro. No início parecia apenas um peixe com um chifre na cabeça, mas conforme a câmera se aproximava, a estranheza só aumentava. Em vez de nadadeiras, essa criatura tinha apêndices parecidos com membros e uma longa cauda ondulante. Além disso, seu corpo translúcido e gelatinoso era diferente de qualquer coisa que o pescador já havia visto. Como era de se esperar, uma grande discussão sobre sua identificação começou online, com alguns dizendo que poderia ser um monstro das profundezas, enquanto outros negavam, sugerindo que poderia ser uma nova espécie de réptil. Deixe seu like se tiver gostado do vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos. Até a próxima, amigos!